No vídeo de hoje falar sobre a Moura do B, que eu considero uma das empresas menos arriscadas dentro do setor de construção civil. Primeiramente pela posição de dívida líquida negativa, em que a empresa possui mais caixa do que dívida, isso é uma exceção do setor. E segundo pela diversificação de receitas dentro do modelo de incorporação, que é aquela que a empresa usa o capital próprio para construir o prédio e vende essas unidades, quanto pelo segundo modelo, que é o de condomínio, em que a empresa utiliza o capital de terceiros nessa obra, mas ela administra a obra e recebe uma taxa por isso. Então, o risco no modelo de condomínio é muito menor do que o de corporação. E a razão pela qual eu vim fazer esse vídeo hoje é para observar uma grande concentração de obras do modo de incorporação que serão lançadas nos anos 2024 e 2025. Serão concluídas, no caso. E que isso exigirá que as pessoas que comprarem esses empreendimentos recebam financiamento imobiliário, emitam esses financiamentos para pagar essa obra. E com o patamar de taxa de juros elevados que nós vemos hoje e pelo volume de liberação de financiamentos reduzindo, a gente vê que pode ter um perrengue para frente já no curto e médio prazo para a Moura do B. Agora falar um pouco sobre o modelo de negócio da companhia, que é uma construtora da região Nordeste, com enfoque no Ceará, na Paraíba, Alagoas e Pernambuco. Geralmente os empreendimentos são perto do mar, na região costeira, e se chamam de médio alto padrão. Empreendimentos de 300 até 1.200.000 em regra. E dentre esses modelos de construção, que eu acho que é o grande enfoque da empresa, essa questão de incorporação em condomínio, no modelo de incorporação tem aquela questão. A empresa é mais escalável, se ela tiver capital ela consegue incorporar, consegue construir, vai tentar vender, mas isso exige uma margem menor e também exige uma questão de risco maior, porque vai utilizar capital próprio, talvez precise se endividar, talvez tenha algumas crises, alguns conflitos nesse meio termo, enquanto na questão de condomínio, o grande problema que a empresa vê é a escalabilidade. Não é todo momento que se tem, dá um pouco mais de trabalho de conseguir esses clientes, vender o lote e fazer toda essa questão, mas é uma coisa que a empresa gosta muito, porque não despende caixa. Isso quer dizer que o risco exigido é muito menor desse projeto e a margem também é muito maior, porque são aqueles custos administrativos e não de fato do tijolo que você vai colocar naquela obra. Porque quem está patrocinando isso são os condôminos. E vou mostrar primeiro um vídeo sobre os próprios CEOs, CFOs da empresa, que eles deixam muito claro essa visão de risco. Foi uma coisa que eu achei muito interessante, porque eles tendo esse posicionamento do risco e toda essa noção do que está acontecendo na empresa, e foi a partir desse vídeo que eu tive o interesse de mostrar para vocês, isso me deixa um pouco mais confiante de que, porra, se o cara tá vendo o risco, tem mais chance dele fazer algo a respeito, né? Do que alguém que simplesmente negligencia ou tem uma visão macroeconômica que eu discordo veementemente. Então, eu prefiro estar muito alinhado com os gestores dessa empresa do que alguém que negligencia pelo crescimento a qualquer custo. Vou mostrar para vocês. No passado. Porém, quando a gente olha para frente, eu particularmente tenho uma preocupação muito grande com essa taxa de financiamento à pessoa física para financiamento do imóvel e o não crescimento da renda ou um possível cenário de inflação corroendo ainda mais a sua capacidade de se endividar. Então, a Moura, ela tem, como o Marcelo bem colocou, uma posição de caixa líquido, baixíssima alavancagem. Se você olhar em relação ao patrimônio da empresa, deve ser a menor das listadas na Bolsa, se não uma das menores. E é esse o trabalho da gente. A gente tem um modelo de condomínio que ajuda nesses momentos de taxas de juros mais altas e protege o consumo de capital da companhia, e ao mesmo tempo a gente tem uma posição de estoque que favorece e uma boa velocidade. Então, o nosso compromisso é esse. Ir lançando conforme a gente vai entendendo que o VSO está mantendo, em negócios que tenha menos consumo de capital da companhia, principalmente com o modelo de condomínio, observando o desenrolar do ambiente político que poderá se materializar ou não no ambiente econômico. Então, é mais de um otimismo cauteloso, mais cauteloso, inclusive, do que otimista, quando a gente olha para frente. Os riscos que eles evidenciam podem ser muito bem demonstrados nesses dois gráficos que eu trouxe. Esse primeiro é a taxa mensal do financiamento, que ele acompanha muito bem, tem uma correlação boa com a Selic. Ele não é tão grosseiro aquela variação porque é uma taxa de longo prazo, então ele é um pouco mais contido. Então, enquanto a gente via a Selic a 2% ao ano, a gente via essa taxa batendo 0,55 ao mês, o que dá 6,8% aproximadamente. Mas nesse movimento de alta da Selic, a Selic aumentou em mais de 5 vezes, enquanto a gente viu uma quase duplicação dessa taxa, mas é uma elevação grosseira, cara. Essa taxa chegar a quase 12%. Acho que chegou a bater 12%, né, quando bateu quase 0,95 no mês. E
é muita coisa para o financiamento imobiliário. Isso também se destaca no volume de financiamento que tem sido reduzido aqui na concessão de crédito imobiliário total. E aumentou porque houve uma expansão monetária muito forte nesse pós-Covid, né? O M2, se olharem o gráfico também, é um tiro gritante para cima. Então foi uma emissão monetária muito forte, foi um estímulo da economia grosseiro e que agora a gente está voltando ao patamar normal. Esse gráfico aqui é menos feio ainda do que o outro, porque aqui a gente vê uma taxa de juros que está acima ainda do que a gente via na crise de 2014, 15 e 16, mas aqui no quesito de liberação de empréstimo a gente vê no mesmo patamar. Mas tudo bem, se considerar a inflação daqui para cá, é uma coisa ainda bem diferente, porque provavelmente essa linha de tendência estaria no mesmo patamar dessa aqui. Se considerar uma inflação, ela estaria aqui para cima. Então, sim, a gente vê um grande problema de liberação de concessão de crédito reduzindo. Isso tem sido muito forte. Então, de fato, o que me defende um pouco da tese da Moura do B, que hoje a gente vê praticamente metade do lucro vindo do modelo muito mais seguro do que esse de incorporação que atrela esses riscos que eu estou demonstrando. Mas mesmo assim, o custo de capital aumentando, é mais provável que as pessoas deixem de comprar um imóvel, seja pelo modelo de condomínio ou incorporação. Então, a empresa provavelmente vai passar algum aperto de certa forma, o que segura novamente essa questão dos múltiplos bem seguros, muito abaixo dos pares. Isso já me deixa confortável de ter um pedacinho muito pequeno da carteira, uma empresa que eu acho boa, eu gosto da visão dos gestores e que ainda assim está bem abaixo do preço dos pares. Então, isso é de fato um ponto confortável. A empresa tem mostrado números bem confortáveis no sentido de margem e o ROI está contido, de certa forma, mas grande parte dos empreendimentos estão de fato concentrados para serem lançados aqui nos anos de 24 e 25. Isso quer dizer, modelo de corporação 9 e 8 por ano, uma coisa muito forte mesmo. Isso quer dizer que se ocorresse uma redução dos juros, o que eu não acho um cenário muito provável, a empresa de fato ia voar, porque ia ter um ganho de receita muito grande, né? Porque no modelo de incorporação, ela financia a obra, ela vende essa obra, e geralmente o cliente que comprou ele paga 30% da obra durante a construção. Mas no final dessa obra, ele precisa adquirir o financiamento no mercado para pagar o restante para a construtora. Porque senão isso pode implicar em risco de desistência e da quebra do contrato. E esse índice também tem aumentado de desistência, que eu posso mostrar para vocês aqui. Só um segundinho. Tá aqui o distrato. E não tem sido pouca coisa, inclusive, que aqui no segundo trimestre de 2023 para o segundo de 2022, a gente vê um aumento nos distratos que foram de 7,4% para agora os atuais 10,7%. Isso dá um aumento de praticamente 40% nos distratos. Isso realmente é um volume muito forte, né, cara? Então, os riscos têm se demonstrado, tem alguns sinais de deterioração, de certa forma, mas ainda assim tem se mostrado uma empresa boa, uma empresa que tem vendido rápido, ela tem entregue rápido os empreendimentos. Coisa de 2 anos e meio ela já entrega incorporação e em 5 anos ela entrega os condomínios, porque demora um pouco mais mesmo, por não ter um financiamento externo bancário, coisa do tipo. Não ter capital próprio da empresa também inserido. Mas é isso, no geral o vídeo é de fato enfatizando os riscos, então não se assuste tanto com esse viés de medo que eu botei de certa forma, porque o vídeo é sobre isso, no final das contas, e não sobre uma análise geral da empresa. Mas é isso, agradeço por hoje, valeu.